54, 18,70. Luiz, você falava da dolarização de alguns produtos, gasolina, diesel, e eu falava que isso é uma política que foi implementada pelo Temer e que continua. Nós produzimos a gasolina em real e pagamos em dólar. Como é que o senhor vê essa situação? Bom, sob o pretexto de tornar a Petrobras mais eficaz, mais eficiente, mas na verdade um disfarce, torná-la mais lucrativa para os seus acionistas privados, o que é de uma grande suspeição, se trabalha no sentido apenas da Petrobras gerar um lucro imediato, ela que é autossuficiente, o Brasil que é autossuficiente em petróleo. A gente tem uma condição extremamente frágil do ponto de vista de refino da gasolina. Nós temos que vender o petróleo para fora e adquirir parte da gasolina no exterior. Certo que nós temos isso em cerca de 30% da produção de gasolina, 70% é refinada no Brasil. Ao invés de investirmos em refinarias para aproveitarmos melhor o nosso petróleo, não dependemos do exterior, acabamos tendo que comprar aquilo que nós vendemos barato, compramos mais caro depois do refino. Mesmo assim, não se justifica uma dolarização de 100%. Nós somos totalmente autossuficientes na produção de diesel, nós temos o etanol e nós produzimos, mesmo com uma deficiência de refinaria, cerca de 70% da nossa gasolina. Justificaria, no máximo, afetar os preços em termos de dólar, 10% a 15% da composição do preço da gasolina e nada no diesel. Ora, a quem interessa esse sistema perverso? Interessa aos estrangeiros que compram o nosso petróleo barato e revendem a gasolina para nós cara. Interessa aos acionistas privados que têm apenas a visão do lucro, porque aí passa a ter uma justificativa de dolarização que não é real, não é efetiva. E aí você, consumidor, nós consumidores, passamos a pagar um combustível muito caro. Tem carga tributária exagerada? Também tem. Mas a dolarização é a que causa pior efeito em cima dos preços do combustível. O que precisa ser feito? Precisa investir em refinarias. Nós temos que parar de depender da compra da gasolina se nós temos petróleo suficiente. Isso exige o quê? Vergonha, patriotismo, soberania, vontade de servir ao país. Agora, do jeito que a Petrobras está, vai distribuir 100 bilhões de dividendos para os seus acionistas privados, que não vão pagar um centavo de imposto de renda sobre esse lucro fabuloso. Para eles está maravilhoso, eles estão ganhando tubos de dinheiro. Então, se no governo anterior, no governo do PT, houve aquele escândalo terrível, né, do Petrolão, que sangrou a Petrobras, agora nós temos um outro escândalo disfarçado que sangra o povo brasileiro. Será que nós não temos competência, isso eu sei que temos, de ter uma gestão equilibrada que nem permita o grau de corrupção que aconteceu no passado, mas também não entregue a Petrobras apenas para os interesses dos seus acionistas privados? Nós precisamos de um novo modelo. Quem tem defendido isso, e com muita competência, é o Ciro, né? Pré-candidato a presidente pelo meu partido, pelo PDT. Muitas pessoas, não gosto do Ciro, o Ciro é coronel, o Ciro... Meu amigo, vocês olharem os outros candidatos, eles têm seus defeitos também, tanto candidato de esquerda quanto de direita. Não estou vendo nenhum santo concorrer à eleição. Não vi São Francisco baixar aqui, nem São Tomé, nenhum. Mas preparado para mostrar os caminhos, para corrigir essas distorções, de nós pagarmos a gasolina mais cara da América Latina, quando se compra a gasolina mais barata no Paraguai, e o Paraguai é um país com menor renda, com um povo mais pobre que o brasileiro, então nós temos que corrigir essas distorções. E cabe a um presidente da República ter a coragem de nomear pessoas competentes e mudar o modelo. Em vez desses acionistas privados terem um lucro de 100 bilhões, Alex William, eles podem ter um lucro de 50, né? Imagine você, William, com um acionista privado, aí tem um lucro de R$1 bilhão. E, aliás, o que o Ciro aponta com razão, não pagar um centavo de imposto de renda para o dividendo, enquanto o assalariado fica pagando imposto de renda, seja ele um assalariado médio ou grande, o acionista, no único país do mundo, aliás, no único país da OCDE, da Organização dos Países de Desenvolvimento Econômico, são 20, o Brasil é o único que não cobra imposto de renda sobre dividendo dos bancos, dos acionistas da Petrobras e outras grandes empresas.
É justo, com um país que tem tanta pobreza, tanta miséria, você proteger tantos super ricos? Eu não estou falando nem dos ricos, hein? Estou falando dos super ricos. Acho que não temos nenhum caso específico aqui no nosso estado. Se tem, está escondido, está disfarçado. Mas nós temos casos evidentes dos grandes acionistas e a gente precisa enfrentar, porque este é um modelo que tem gerado também um absurdo de juros, tornando o Brasil um país que mais cobra juros. Nós temos que corrigir o modelo fiscal brasileiro e tributário. Quem é que fala sobre isso? Só o Ciro. Aí, porque o Ciro tem seus momentos, mas o Bolsonaro também tem, Lula também tem, e todos nós temos que moderar, temos que melhorar, mas ele demonstrou competência em todos os cargos que ele exerceu, de ministro, cargo de governador, ele foi prefeito de Fortaleza, e claro, com a parceria do Tasso, existe o Ceará antes do Ciro e do Tasso e o Ceará depois. Quem conheceu o Ceará antes, e vocês não conheceram, a não ser de ouvir falar porque são muito jovens, mas eu conheci, era um Ceará miserável. E hoje se vive com melhor qualidade de vida no interior do Ceará do que no interior do Amazonas. Então, é preciso a gente fazer essas comparações e compreender que a dolarização é um crime, a dolarização do preço do combustível no Brasil é um crime que tira o dinheiro do povo brasileiro, dos mais pobres, e entrega para os grandes acionistas que ganham bilhões de reais. Luiz Castro, eu fiz uma pergunta para algumas lideranças sindicais, por exemplo, que sentou aí onde você está sentado, que foi o Valdemir Santana, que é presidente da CUT e presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Fiz essa mesma pergunta para o Francisco Praciano, que foi deputado federal por 2 vezes, candidato ao Senado pelo PT, e agora é pré-candidato a deputado estadual. O que eu percebo? Eu percebo que a sociedade amazonense ainda não entrou, de fato, nessa briga pelo IPI. Por que eu digo isso? Porque os sindicatos, por exemplo, os sindicatos ainda não pararam as fábricas do distrito e a gente lembra, e eu não sei se você lembra disso, mas na década de 80, o distrito industrial parou por várias vezes. Fizeram grandes greves no distrito industrial na década de 80. E a gente percebe que esses decretos do presidente Jair Bolsonaro e do governo federal, eles atingem a UEA, por exemplo. E atingem de morte a UEA. Mas não atinge só a UEA, eles atingem também a saúde, atingem a educação e mais, atinge as prefeituras do interior. E a gente não percebe, por exemplo, nenhum prefeito falando sobre esse assunto. A gente não percebe uma carta de prefeitos se posicionando em relação a esse assunto. Eu queria que você fizesse uma análise de conjuntura desse silêncio que acontece na sociedade amazonense. Será que os representantes sindicais perderam a legitimidade de representar a classe? Bom, eu não acredito que eles tenham perdido a legitimidade, mas talvez tenham perdido a capacidade de mobilização que tiveram no passado com a diminuição, aliás, com a extinção do imposto sindical. Então, hoje os sindicatos não contam mais com os recursos financeiros que eles contavam no passado. E quer queira, quer não, isso facilita muito as mobilizações, com os custos que é preciso garantir a alimentação para o trabalhador que está em greve, é preciso garantir a logística de transporte, é preciso ter toda uma estrutura de organização que custa caro. Então, hoje, fazer greve exige uma capacidade de organização do sindicato muito maior do que no passado. Então, é preciso considerar que quando diminui o valor ou diminui o recurso do sindicato, diminui sua capacidade de mobilização. Em relação aos prefeitos, não que eles não possam fazer, e tem que fazer movimentos. Outro dia houve um movimento inicial, não era uma greve, uma manifestação, e essa manifestação foi de protesto em relação a essa medida drástica do IPI, que prejudica a Zona Franca. Em relação aos prefeitos, nós temos uma dupla face, Alex. Primeiro que uma redução geral de IPI, ela é muito bem vista pela sociedade brasileira e pelo setor industrial. Esse foi o motivo do governo do atual presidente conceder essa diminuição do valor do IPI, porque isso reflete no custo final das mercadorias. Aos prefeitos do Brasil, gera um constrangimento muito grande eles formarem uma frente contrária à redução do preço dos produtos. Os do Amazonas. Os do Brasil por inteiro. Os do Amazonas, não. Porque os do Amazonas têm o prejuízo efetivo que vai chegar além
do prejuízo geral, os prejuízos derivados da diminuição da atividade econômica aqui e das ameaças futuras. Mas há uma cultura do pires na mão. Há uma excessiva dependência no Norte e Nordeste dos recursos federais discricionários. Eu assisti outro dia o prefeito de Manaus dizendo que não tinha um centavo do governo federal nas obras de pavimentação. Manaus ainda tem uma certa independência, se tiver ajuda do governo, para cantar de galo, né? Claro que sempre um prefeito vai buscar recurso federal, vai tentar ampliar sua capacidade orçamentária, mas tem municípios do interior que, se o governo do estado ou o governo federal não transferirem um pequeno convênio, não fazem nada, só pagam folha de pagamento e o comércio, o seu serviço, e olhe lá. Há uma tal crise de gestão nos municípios do Amazonas, com raras exceções, onde só sobra dinheiro em Quari e onde tem dinheiro suficiente em Figueiredo. Nos outros municípios, raros os prefeitos têm uma gestão equilibrada e que consiga fazer o mínimo. Então, os prefeitos vivem necessariamente de pires na mão. Até porque, mesmo os prefeitos bem organizados, eles dependem, para as grandes obras de infraestrutura, de recursos do governo estadual e federal. Acho que isso tudo gera um impacto e os prefeitos ficam tímidos, mas já era tempo da Associação Amazonense de Municípios se posicionar de forma mais firme. Ela tem o dever de fazê-lo. E não só ela, nós temos aí as instituições da sociedade civil como um todo. Além dos sindicatos, nós temos as associações de servidores públicos, nós temos uma massa crítica na sociedade civil que precisa se mobilizar. Agora, uma outra coisa é uma novela que se repete, é mais um capítulo dessa novela. Aconteceu no governo do PSDB, muitas ameaças e medidas negativas do governo do PSDB ao polo industrial de Manaus. Foi um governo hostil à Zona Franca. O governo do PT foi menos hostil. Eu não sou do PT, não estou defendendo aqui o PT, mas foi menos hostil. E agora nós voltamos à hostilidade que havia no governo do PSDB, nós temos no atual governo. Agora, o que me preocupa é esse joguinho, esse joguete. Vai com o presidente, vai ter um novo decreto, o decreto não sai como devia, o governador está lá do lado do presidente, com um militar lá de alta patente que se diz íntimo do presidente, e parece que todos são feitos de bobos, a começar daqueles que foram com o presidente. A altivez é uma necessidade, né? Eu não sou aliado do prefeito de Manaus, mas ele teve altivez. E o governador tem que ter altivez. E esse pré-candidato ao Senado, que se diz tão influente, deveria ter altivez. Se você é um político que coloca o interesse da sua comunidade abaixo do interesse de uma liderança política, você não é um político que representa a sociedade. Por isso, a independência política exige: eu sou prefeito, eu sou governador, eu sou deputado, eu sou senador, eu sou vereador, eu não posso subordinar a minha atuação política ao interesse de um ou dois líderes. Eu tenho que contrariar o líder, até mesmo o líder que eu defendo politicamente, e dizer: sou seu aliado, mas não concordo, está errado, e vou reclamar, e vou cobrar, e vou dizer para todo mundo que não está certo. Aí você demonstra altivez, mesmo sendo aliado. Porque o principal foco, o principal serviço do político é servir a sociedade e não a outros políticos. Ser aliado de um político, eu sou aliado do Ciro. Mas se o Ciro se posicionasse contrário à Zona Franca, eu seria o primeiro a dizer: Ciro, não vai, não vou mais lhe apoiar. Primeira pré-condição de estar com o Ciro é ele defender os interesses do Amazonas e defender os interesses do Brasil. Agora, eu ser subordinado, um outro político mandar em mim, ou eu ficar com medo de outro político, precisa acabar com isso. Político tem que defender, em primeiro lugar, o interesse coletivo da população. William Gaspar,